Bom, então a gente vai reiniciar o conteúdo com base naquilo que eu tinha comentado com vocês na aula anterior. Eu falei desvendando a constituição da matéria e dei algumas informações iniciais, que é a origem da química começa a partir dali mesmo. Tá, gente? Começa a partir das duas leis ponderais, as duas leis de massa e o primeiro modelo atômico. Então, o que eu tinha mostrado para vocês, na ordem de conteúdo, bom, então eu tinha mostrado aqui para vocês, né, para a terceira avaliação. Deixa eu ver se eu coloco aqui para não atrapalhar tanto. Da terceira avaliação, então, capítulo 3, desvendando a constituição da matéria. Tá? Vocês vão olhar lá no livreto que eu montei para vocês. Esse capítulo é a partir de onde realmente começa o conteúdo de química e a terceira avaliação de vocês. Então, eu comentei a diferença entre o que é uma substância simples e composta, tá? Só repassando aquelas informações que já foram faladas na aula anterior. Substâncias simples, substâncias compostas, o que é que diferencia cada uma delas? Nas substâncias químicas são aquelas que não sofrem reação de decomposição. Elas não podem ser transformadas em outras substâncias, porque elas são tão simplesmente bem formadas, porque há, na verdade, apenas um único tipo de átomo na sua constituição. Então, quando ela é degradada, você não tem mais a substância. Você só tem os átomos formando ou isolados separadamente. E um átomo separado não constitui uma molécula, não constitui uma substância, como a gente vai ver a partir da lei de Avogadro. As substâncias compostas são aquelas que sofrem a reação de decomposição, ou seja, são aquelas formadas por uma reação de síntese, duas substâncias se juntam para formar uma terceira. Então, essa reação de síntese, o oposto dela, lembra que é a reação de decomposição, a reação de quebra. Então, substâncias simples não sofrem reação de decomposição, substâncias compostas são aquelas que sofrem. De modo contrário, como a substância simples só tem um tipo de átomo, na substância composta tem dois ou mais. Tá? Não precisa ser obrigatoriamente dois, mas dois ou mais tipos de átomos diferentes na sua constituição. Então, a gente tem como exemplos, né, de substâncias simples e compostas: gás oxigênio, gás nitrogênio, gás ozônio e o grafite, que é representado por CN. Observe que o símbolo do elemento químico, da substância aqui no caso, tá? Esse aqui é o símbolo da substância. O símbolo do elemento químico, do átomo oxigênio, é O. O símbolo do átomo nitrogênio é N. E o símbolo do átomo carbono, é C. Então, quando eu coloco aqui que tem 2, tá? O número 2 embaixo, eu estou dizendo que tem 2 átomos de oxigênio. Isso aqui é a representação da substância. Independente do que a gente faça de separação aqui, só há um tipo de átomo presente nessa substância, que é o oxigênio. Aqui, a substância N2 é formada por 2 átomos de nitrogênio, que seria N mais N. No item 3, ou no ozônio, que é o 3, então eu tenho 3 átomos de oxigênios que são idênticos entre si, portanto, é um único tipo de átomo presente na constituição. Substâncias compostas, a gente já vai ter variações. A gente já vai ter 2 ou mais tipos de átomos presentes na formação da molécula. Então, por exemplo, o gás carbônico é representado por CO2, certo? CO2, indicando que tem carbono e que tem oxigênio na sua constituição. O fosfato de cálcio, eu tenho quantos tipos de átomos aqui? 3, como eu tinha falado na última aula. Cálcio, fósforo e aqui o oxigênio, tá? Onde eu estou apontando aqui com a seta do mouse. O bicarbonato de sódio tem 4 tipos de átomos diferentes. Na, que é sódio, H, que é hidrogênio, C, que é carbono, e O, que é oxigênio. Então, aqui são representações de substâncias com mais de um tipo de átomo, portanto, são todas elas substâncias compostas. Então, quando eu colocar na prova, para vocês avaliarem, entre simples e compostas, se for uma substância conhecida, a gente já pode deixar só com o nome da substância. Mas, em geral, eu vou colocar para vocês o nome da substância e o símbolo, a simbologia, para facilitar esse conceito de simples ou composto. Beleza? Bom, um outro conceito que eu comentei foi o conceito de alotropia, que é quando duas substâncias químicas com propriedades físicas diferentes apresentam o mesmo comportamento químico.
do exemplo que a gente anotou foi do grafite e do diamante, que são duas substâncias com temperatura de ebulição, temperatura de fusão, aparência, tá? Que é um aspecto visual, uma característica organoléptica. A gente tem as propriedades de dureza e a capacidade de riscar, que um tem e o outro não tem, um risca e o outro é riscado com facilidade. Então a gente tem duas substâncias fisicamente diferentes. Mas quando você expõe as duas sob a mesma condição química, sob a mesma reação química, reagindo com o mesmo componente, como por exemplo o oxigênio, nos dois casos, tanto o grafite quanto o diamante, reagindo com o oxigênio, produz a mesma substância, que é o gás carbônico. Então, como é que a gente consegue explicar isso daí? Por que grafite e diamante, mesmo sendo substâncias com propriedades físicas diferentes, apresentam a mesma reação química? Bom, a conclusão é que elas têm o mesmo elemento constituidor, ou seja, elas têm o mesmo elemento químico. E daí é que vem o conceito de elemento químico, o primeiro que a gente viu. Qual é esse primeiro conceito? O que é um elemento químico? Representa a unidade comum das variedades alotrópicas. Tá? Tudo isso aí, vocês lembrem que eu comentei na aula anterior. Na aula anterior, então, a gente comentou a respeito desses fatores aí, todos eles foram comentados, certo? Bom, o exemplo, né, em termos de reação química, para a gente identificar, a representação foi essa. Eu coloquei grafite mais oxigênio, produzindo gás carbônico. Bom, então, se oxigênio eu conheço que é O2 e gás carbônico é CO2, então qual é o elemento químico presente aqui no grafite? Vai ser o C, tá? Que é o carbono. Da mesma forma, o diamante. Por que mesmo reagindo com o oxigênio produziu CO2? Porque ela tem a mesma composição química do grafite, tá? Que é o C. Então, concluindo, a gente tem que a substância que está faltando ali, ela tem átomos de carbono e a substância diamante está faltando também o carbono. Então, são duas substâncias químicas com propriedades físicas diferentes, mas que apresentam o mesmo comportamento químico, ambas reagindo com oxigênio produz gás carbônico, portanto, elas têm o mesmo elemento químico. Tá? E aí a gente concluiu o conceito de elemento químico. Onde eu tinha parado para vocês, e conceito, desculpa, tá, gente, aqui é o conceito atual de elemento químico. Tá? O conceito atual de elemento químico representa o conjunto de átomos de um mesmo tipo e que apresenta o mesmo número atômico, que é o que vocês vão ter que lembrar para a aula seguinte. Certo? Bom, então a gente falou sobre as leis ponderais da massa. São duas, a lei de Proust e a lei de Lavoisier, na ordem correta. Lei de Lavoisier que veio primeiro, lei de Proust que veio depois. E aí eu peguei um exemplozinho do cotidiano, tá? que é semelhante ao que a gente faz, entender as leis de massa, é semelhante ao que a gente faz como na hora de fazer um bolo. Né? Como a gente está no momento light da vida, eu coloquei um exemplo para fazer um simples bolo light, que não vai farinha de trigo, certo, gente? Para quem tem problema com glúten. Então, para fazer um bolo, tá? Para fazer um bolo, eu coloquei essa receita aqui, ó. 2 ovos, tá? 100 gramas de açúcar, tá? 150 gramas de chá de fubá, 90 gramas de manteiga, certo? 20 gramas de mel, e aí você tem uma pitada de sal. Bom, isso daí são os ingredientes para fazer um bolo. Então, qual seria a massa total presente nesse para a montagem desse bolo? A substância que está presente para montar esse bolo, ela dá a seguinte soma total. Tá? 100 gramas de um, mais 100 gramas do outro, mais 150 gramas do terceiro, 90 do quarto, 20 do quinto, 10 gramas do sexto e 20 gramas do sétimo. Total é só somar. Então, se eu quiser saber o quanto de massa tem naquela mistura, eu só vou somar as massas. Nada mais do que isso. Então, é isso que a gente vai fazer também na hora de definir a massa dos reagentes numa reação química. Até porque, em conjunto, representa uma grande reação química, um conjunto de reações químicas para fazer um bolo, um simples bolo. Aí eu coloquei um outro exemplo da seguinte situação. Né? Se eu quiser para fazer um bolo, foi 2 ovos. Se eu quiser para fazer 2 bolos, eu tenho que duplicar. Mas eu, por exemplo, eu não posso duplicar só a quantidade de ovos. Eu vou ter que duplicar
todos os outros componentes da mistura, porque senão não vai ser a mesma coisa, certo? Então, eu tenho que duplicar a quantidade de açúcar, tenho que duplicar a quantidade de farinha de fubá, de manteiga, de sopa de mel, de pitada de sal. Todos eles eu precisava fazer a duplicação. Eu não posso duplicar um. Se eu dupliquei um, eu tenho que duplicar todos, senão a reação química não fica perfeita. Vai ficar imprecisa, inadequada. Mas se eu não quiser dois, eu queria só um, só metade de um, tá? Porque eu estou de regime, eu não posso comer muito. Então, eu só quero metade de um. Eu vou reduzir um componente à metade. Então, se lá no início eram 2 ovos, eu quero fazer 2 bolos, eu coloco 4 ovos. Eu quero só fazer metade de um bolo, eu coloco um ovo só. E eu vou reduzir todos os outros ingredientes à sua metade também. Não posso colocar só um reduzido, nem colocar metade reduzida. Eu tenho que reduzir todos os componentes daquela mistura para fazer a reação química e produzir o bolo. Então, eu tenho que, da mesma forma que eu dupliquei, nesse caso aqui, ó, eu dupliquei uma massa para fazer 2 bolos, eu tive que duplicar todas. Como consequência, eu também dupliquei a massa total. Se eu reduzir a metade um dos componentes, eu tenho que reduzir todos. Como consequência, eu também reduzi a metade todos os componentes ou a massa total da reação. Então, esses 2 exemplos que eu coloco para vocês é só para a gente lembrar, que não é difícil entender as 2 leis básicas da química, as leis ponderais, as leis da massa, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Por que não? Porque é simples assim, ó. Que é a lei de Lavoisier? A gente chama de lei da conservação da massa. Lembra lá que eu disse, se colocar tanto de uma massa com tanto de outra, no resultado final, é somar as massas. Foi o que ele propôs, tá? O que ele indicou. Ele disse o seguinte, Lavoisier, a lei da conservação da massa diz que a soma das massas dos reagentes, ela tem que ser igual à soma da massa do produto da reação química, certo? Soma da massa do reagente, ela é igual à soma das massas do produto da reação química. Como é que a gente pode colocar isso em um exemplo? Pega um exemplo simples, aquilo que a gente já fez. Tá? Grafite, oxigênio, produzindo gás carbônico. Agora, quanto de cada um deles eu preciso ter para ter uma reação completa, sem sobra de reagente? Tá? Quando a gente fala reação completa, é que nem sobra grafite, nem sobra oxigênio. Foi tudo consumido. Então, para ter uma reação perfeita, em que todos os componentes reagem entre si, tá? Eu preciso exatamente dessa proporção. Eu preciso, obrigatoriamente, 12, não é eu que estou inventando, é a reação química que precisa, tá, Tom? 12 gramas de grafite para reagir com 32 gramas de oxigênio. Como consequência, vai produzir 44 gramas de gás carbônico. Por quê, gente? Porque se eu somar as massas dos reagentes, 12 mais 32, é exatamente os 44 que tem aqui. O que aconteceria se eu colocasse 34 gramas de oxigênio e apenas 12 de grafite? Eu iria produzir 44 gramas de gás carbônico, mas sobrariam 2 gramas de oxigênio da reação, porque eles não têm como reagir. A gente chama de sobra da reação. Então, a reação química completa, obrigatoriamente, ela precisa de 12 gramas de oxigênio, 32 gramas de oxigênio, produzindo como consequência 44 gramas de gás carbônico na reação. Se a gente tem uma outra reação química aqui para representar. Para ter essa reação química de hidrogênio e oxigênio para produzir água, eu preciso de 4 gramas de hidrogênio. Obrigatoriamente, eu preciso de 32 gramas de oxigênio. E aí, eu vou produzir 36 gramas de água, porque soma da massa do reagente tem que ser igual à soma da massa do produto. É a lei de Lavoisier. Professor, e se você colocasse só 2 gramas de oxigênio, de hidrogênio? Eu só usaria 16 gramas de oxigênio, porque só vai utilizar a metade desse valor. Certo? E os outros 16 sobrariam e eu produziria apenas 18 gramas de água.
Bom, então, lembrando que se a massa de um for só alterada, o outro vai ter a reação e vai sobrar um certo valor de massa. Mas o que interessa agora, nesse instante, é vocês saberem que a soma da massa do reagente ela é igual à soma da massa do produto. Essas duas reações químicas elas são reações de síntese, mas mesmo em reação de dupla troca ou simples troca, que tem 4 componentes, 2 reagentes e 2 produtos, é só somar de um lado, somar do outro e tem que dar igual. Tá? Tem que botar na balança e os dois estarem equilibrados. A quantidade de massa do reagente tem que ser exatamente igual à quantidade de massa do produto, sem sobra nem falta. Bom, essa foi a primeira lei, tá? Que é a lei da conservação da massa. Qual é a segunda lei ponderal de massa? É a lei de Proust. O que é que ela diz? A gente chama de lei das proporções fixas e definidas. Nessa lei, uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção de massa. Eita, negócio complicado, ficou longo demais. Aí é assim que vocês vão encontrar no livro de vocês. Seria mais ou menos assim. Vocês lembram que eu comentei do bolo? É assim, se você quiser fazer um bolo, aí você vai precisar de 100 gramas, 150 gramas, sei lá, de fubá. Acho que foi 100 que eu coloquei. 100 gramas de fubá. Se eu sou guloso e eu quero dois bolos e não um, eu não posso colocar 100 gramas de fubá, eu tenho que colocar 200 gramas. Mas as outras massas, eu posso manter do jeito que era? Se eu aumentei um ao seu dobro, o que é que eu tenho que fazer com todas as outras massas daquela receita? Eu tenho que duplicar, porque elas têm que manter a mesma proporção. Ou seja, se eu aumentar um dos reagentes, eu tenho que aumentar todos os outros reagentes na mesma proporção e todo o produto será aumentado também na mesma proporção. Se eu reduzir um dos reagentes, todos os outros reagentes terão que ser reduzidos também na mesma proporção. É isso que essa lei quer dizer, tá? Que a gente comentou numa receita simples. Bom, o exemplo que eu coloquei aqui para vocês está aqui, ó. Grafite e oxigênio, produzindo gás carbônico. Você lembra que essa reação química que eu coloquei? Soma da massa do reagente é igual à soma da massa do produto. Isso daí, obrigatoriamente, tem que ter essa variação de lei. Mas digamos o seguinte, que eu não quero só 12 gramas de grafite, eu quero 24 gramas de grafite. Bom, o que foi que aconteceu com a massa de grafite? O que aconteceu com a massa de grafite foi que eu dupliquei. Eu multipliquei por 2. Então, quanto eu precisaria de oxigênio? Bom, 32 não dá mais. Agora eu tenho que manter a mesma proporção. Então, se aqui eu aumentei 2, o que é que eu tenho que fazer com essa? Aumentar 2 também. E aí eu teria que passar para 64. Como consequência, quanto é que eu vou produzir de gás carbônico? Ora, somando as duas, que vai dar um total de 88, que é o dobro. Ok? Se eu quiser agora, tá? 16 gramas de oxigênio. Foi o que aconteceu? Eram 32 gramas. E eu baixei para 16. Se eu baixei para 16, eu dividi esse valor por 2. Aí vocês vão fazer o seguinte. Nessas questões, para saber quanto foi que baixou ou aumentou, você vai pegar o maior valor, nesse caso aqui 32, e dividir pelo menor valor. Nesse caso aqui é o 16. 32 por 16 dá 2. Como reduziu, é porque eu dividi por 2. Tá, gente? Para ficar fácil lembrar aqui, por exemplo, 12 passou para 24. Eu pego o maior, 24, divido pelo menor, que é 12. Tá? 24 por 12, 2. Só que nesse caso eu aumentei. Então, se eu aumentei, eu multiplico todos por 2. Nesse caso, eu diminuí. Então, eu dividi por 2. Eu divido todos os outros por 2. Então, aqui eu teria 12 dividido por 2, 6. E no caso do gás carbônico, eu teria 44 dividido por 2, 22. Tá? Para mostrar aqui e ficar mais claro, a gente vai ter a seguinte situação. Bom, era 24, tá vendo aqui, ó? Mas duplicou 32 vezes 2, 64. E produziu, aí é só somar, se você não quiser multiplicar, é só somar. 24 mais 64 dá
88, que é o que seria multiplicado aqui por 2. Na segunda reação química, lembre que passou de 32 para 16. Então, se passou de 32 para 16, dividiu por 2. Mas eu tenho que dividir todos por 2 também. Ó. 12 por 2, que vai dar 6. 44 por 2, que dá 22. Na terceira reação química, você tem apenas 12 mais 64. Observe, tá, gente? Coloquei aqui 12, tá, gente? Na reação química, 12 reagindo com 64, que era para estar 64. Eu coloquei 16, tá, gente? Foi o erro meu aqui, ó. Era para estar 64. Na terceira reação química, se eu peguei 12 e reagi com 64, a reação química não é essa. A reação química é 12 com 32. Então, eles vão reagir, tá? O grafite vai reagir com 32, produzindo apenas 44. E os outros 32 de oxigênio? Sobram. Então, sobra 32 gramas de oxigênio nessa última reação química, certo? Bom, como é que a gente monta isso daí para dar a ideia do início da química? Essas duas primeiras leis, que são as leis ponderais, indicou o modelo atômico de Dalton. A partir dele, então, a partir desses dois, dessas duas leis, Dalton, John Dalton, né, que é o nome dele, montou a ideia do seu primeiro modelo atômico, até porque, gente, o átomo, a palavra átomos, na literatura latina, ela indica algo muito pequeno e invisível. Esse é o conceito de átomo, o conceito da origem da palavra. Então, baseando-se nessa ideia de que a substância química ela deve ser formada por uma coisa muito pequena, então uma coisa muito pequena, traduzindo para o latim, seria átomo. Então, qual seria esse modelo de átomo para ele? Bom, primeiro que vocês têm que lembrar que por mais que ele teve sua importância na química e que auxiliou a entender o funcionamento de várias reações químicas, esse modelo não é mais aceito. Passaram outros tantos modelos até chegar que a gente tem hoje aproximadamente o que pode ser. Até porque quando a gente fala modelo atômico, não é algo que eu tenha certeza. É algo que eu imagino que seja. Quando você pega lá e bota aquele modelo manequim, você tem aquilo como algo que você imagina que as outras pessoas tenham aquele porte e caibam naquela roupa. Tá? Mas não é uma coisa que você tenha certeza. Então, quando a gente trabalha com modelo atômico, é algo que você imagina de acordo com os métodos experimentais que você tem naquele dado momento. Então, você precisa ter noção de que esse modelo foi importante, mas ele não é aceito atualmente. Bom, em que ele se baseou? Nas leis ponderais de massa. Segundo Dalton, as substâncias devem ser formadas por esferas tão pequenas que ele chamou de átomo, porque átomo é o significado de algo muito pequeno. Os átomos devem ser maciços. Por quê? Porque vai constituir uma matéria maciça, tá? Concreta. Indestrutível e indivisível. Isso daqui, gente, é em virtude do modelo de Lavoisier, da lei de Lavoisier, que ele diz que nada se cria, nada se perde, só se transforma, ela se soma. Então, quando você tem um reagente e produto e a massa se manteve, é porque ele acreditava que o átomo que constitui cada substância não podia ser destruído, por isso que manteve aquele mesmo valor de massa. Os átomos não podem nem ser criados, nem destruídos, de acordo também com essa regra de ponderal de massa. E eles devem estar ligados entre si por uma força de atração, que aproxima. Professor, que força de atração é essa? Ele não teve uma explicação plausível para isso. Certo? Mas ele disse que tem uma força de atração. Hoje a gente sabe que é um conceito que a gente vai chamar de ligações químicas, covalentes, iônicas. Tá? Isso aí vai ser lá no final do ano que vocês vão observar. Mas ele imaginou que seria uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, unidas entre si por fortes forças de atração, e eles são extremamente pequenos que é impossível vê-lo ou tocar, ou seja, invisíveis. Bom, para cada tipo de substância, ou para cada tipo de elemento químico, deve ter um tamanho
um formato diferente do átomo, certo? Então, existem diferentes, cada tipo difere dos demais pelo tamanho da massa e pelo tamanho e pela massa, certo? Então, essas foram as ideias de Dalton para chegar ao seu modelo de átomo. E ele disse também que o conjunto de átomos de um mesmo tipo é um elemento químico, certo? São aqueles que apresentam, hoje a gente considera assim, são aqueles que apresentam o mesmo número atômico. Ah, se eu quero número atômico. Espera que depois, quando chegar lá na frente, a gente fala sobre ele. Tá? Não se apresse, não dê passo além daquilo que a gente pode. Bom, então, em resumo, qual seria o modelo dele? O átomo é uma esfera pequeníssima, é o modelo mais fácil, todo mundo lembra. Esse daí, quando chega na prova, todo mundo sabe. Bota lá a questão do modelo de Dalton, que é fácil demais. É uma esfera pequeníssima, invisível e indivisível. Certo? Ela é maciça, pequeníssima, invisível e indivisível. Seriam diferenciados entre si pelo tamanho e pelas massas. E aí, lembrando que eu coloquei a etimologia da palavra, átomos, que significa indivisível e não pode ser cortado. Certo? Por isso que ele utilizou esse nomezinho aí para colocar o significado de átomo. Bom, então, como é que seria a representação dos átomos? Um monte de bola, tá, gente? Como é que eu vou representar para o aluno ver? Mostra umas bolas, umas esferas aí. Então, aqui seria um átomo, aqui seria um terceiro átomo, aqui um quarto. Ele imaginou que teriam pequenas diferenças de tamanho, forma, cor, tal, aspecto geral. E ele comparou seu modelo como se fosse bola de bilhar. Então, vocês vão encontrar esse termo em alguns dos livros. Nesse que vocês têm, eu não coloquei como comparativo, mas lembre que, quando se tratar do modelo de átomo que compara com bola de bilhar, são esferas maciças, indivisíveis. No caso dele, não pode ser considerado indivisível, tá, gente? Aqui. Mas o átomo seria indivisível de acordo com a ideia geral de Dalton. Bom, por incrível que pareça, a gente tem aqui algumas representações de como seriam os modelos atômicos nas reações químicas. Gás hidrogênio, gás oxigênio, produzindo a molécula de água, ou a substância água. Então, essa aqui seria a representação hidrogênio, oxigênio, aqui seria a representação H2O. Então, o modelo dele seria assim. O hidrogênio, o gás, é formado por dois átomos, estão presos entre si. O oxigênio, que tem uma massa maior, presos entre si. E aqui a molécula de água, que é H2O. Um oxigênio, dois hidrogênios, certo? Só que na reação química sobrou um oxigênio aqui. Esse oxigênio precisaria de um outro componente para poder fazer a reação. Então, como sobraria um oxigênio, a reação completa ficaria assim, para demonstrar. Eu precisaria de dois átomos, duas moléculas de hidrogênio, para reduzir ou interagir com uma de oxigênio, produzindo duas moléculas de água. Essa aqui seria uma representação química numa reação, do modelo de Dalton. Como o nosso tempo de reunião está no fim, certo? A gente está no fim do tempo, a gente só tem menos de um minuto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu paro aqui e na aula de terça-feira eu reinicio daqui e mando a tarefa que vocês vão precisar fazer daqui a pouco para vocês no grupo, ok? Então, valeu, gente. Até terça-feira. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar as mensagens que eu vou responder assim que possível. Valeu, tchau, até a próxima.